Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Aqui não fala se a água foi transformada em vinho nas talhas de purificação, ou quando eles pegaram e começaram a levar. O que nós sabemos é que a água foi transformada em vinho. Mas muitas pessoas ficam olhando lá, a talha ainda está branco, ainda é água, não aconteceu. Ele falou: pegue e leve. Vamos ler o texto de novo, ó. E disse-lhe Jesus, versículo 7. E disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Não diz que tinha sido transformada dentro da talha ou fora da talha. Não sabemos o detalhe, mas eu sei de uma coisa: para um milagre acontecer, precisa de fé, obediência. Pode ser que você nem tenha fé. Senhor, estou cansado, passei a noite inteira lançando a rede, não pegamos nada. Lança de novo. Senhor, eu não creio mais, eu estou cansado, mas segundo a tua palavra, eu vou obedecer. Muitas vezes não tem mais pescaria, grande pescaria, porque estamos cansados. Porque tentamos e não pegamos nada. Pedro não tinha mais fé, Pedro estava cansado, mas ele disse: segundo a tua palavra, eu não tenho mais força, eu estou cansado, eu quero ir para casa descansar, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, eu vou te obedecer. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. É interessante que quando aquela mulher que tinha perdido o seu marido e os seus dois filhos estavam próximos a serem levados escravos, ela procurou o profeta, o milagre aconteceu, depois ela volta a conversar com o profeta. E o profeta dá mais instruções para que nunca mais ela ficasse naquela situação de vergonha em que os filhos estavam à beira da escravidão. Já percebeu que tem pessoas que vira e mexe, os filhos estão à beira da escravidão? Uma hora estão escravos das drogas, uma hora da prostituição, uma hora estão presos à ideologia, uma hora estão presos a uma doença, a uma depressão. Por que será? Porque milagre não muda a vida de ninguém. Milagre é momentâneo. Mas ela voltou e ela trouxe um relatório para o profeta. Olha, conforme o Senhor instruiu, nós fizemos. E aconteceu isso. E aí o profeta diz: então agora você vai fazer assim. Para nunca mais você voltar a essa situação de miséria e nunca mais os seus filhos ficarem cativos e serem levados como escravos. Aliança de verdade não é um milagre, é uma aliança, é um casamento. Quando Jesus diz para Pedro e os discípulos: lancem novamente a rede, a palavra diz que eles estavam sem roupa, mas quando teve a grande pescaria, colocaram a roupa e mergulharam e foram até Jesus. Sabe por quê? Porque Pedro, ele entendeu que mais do que importante uma transformação de mente para obedecer e seguir a ordem, ele precisava de vestes de transfiguração. A gente tira a roupa para entrar na água. Ele colocou a roupa para mergulhar e se encontrar com Jesus. E quando ele vai encontrar com Jesus, tem peixe e pão.
A Bíblia fala em várias passagens que muitas pessoas comeram pão que eram dos anjos, que foram alimentados pelo pão e a água dos anjos. Mas Pedro e os discípulos foram alimentados com pão e peixe de Jesus Cristo. E você sabe que houve 2 pescas maravilhosas, e na última o Senhor manda ele contar. Não adianta passar 3 anos e meio com Jesus Cristo, seguindo Jesus, se não aprender a administrar, se não aprender a organizar, a administrar, se não aprender a honrar o Senhor primeiro. Pedro andou 3 anos e meio. Tinha acontecido um milagre no começo do ministério de Jesus. Quando Pedro é chamado, tem uma pesca maravilhosa, milagrosa. Mas ele deixou tudo e seguiu Jesus. Só que depois de 3 anos e meio, ele precisa de outro milagre. Só que agora, o mais importante não é o milagre. É Jesus ensinar ele a contar os peixes e administrar os peixes e honrar primeiro o Senhor. Não precisamos de mais um milagre. Muitas pessoas precisam de um coração novo. Não precisamos de mais um milagre. Precisamos aprender a contar e a administrar. Faculdade está paga, academia está paga, está tudo pago. Deu a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Aprenda a se submeter a Deus. Aprenda a administrar tudo que Deus coloca na tua mão. A contar, a administrar, a separar, para nunca mais Pedro precisou de uma terceira pesca milagrosa. Porque ele voltou para Jesus. Ele não teve a pesca e foi embora. A mulher não falou com o profeta e nunca mais voltou. Ela falou com o profeta e voltou. Pedro recebe uma palavra de Jesus Cristo e volta para Jesus Cristo, porque ele tinha se afastado, e o Senhor ensina ele a organizar e a administrar e a honrar primeiro o Senhor. Aqui o Senhor ele dá uma ordem. Ele diz: olha, leve ao mestre Sala. Eu fico impressionado com a sabedoria e a humildade de Jesus. Quando vieram 10 leprosos e clamaram: cura-nos, nos purifica. Jesus não disse: não, vai lá nas talhas de pedra se purificar. Jesus disse: vá até o sacerdote. E eles, no caminho, foram purificados. Mas um voltou para falar com Jesus. Um voltou para dar glória a Deus. E Jesus o restituiu em tudo. Tem coisas que param na nossa vida. A lepra cessou. Mas aquele que voltou para agradecer foi restituído em tudo. O Senhor, ele poderia dizer: eu sou filho de Deus. Não precisa ir até o sacerdote, não. Não precisa ir até o sacerdote. Mas olha o entendimento da criação, da ordem e do princípio. Jesus diz: procurem o sacerdote. Procurem o sacerdote. Olha a humildade, a sabedoria daquele que deixou o seu trono, desceu, se esvaziou, se tornou servo, escravo e maldito no nosso lugar. Ele diz: leve para o mestre Sala. É ele que cuida dessa área. É ele que está responsável. Ele poderia dizer: leve para Maria, que me pediu. Leve para minha mãe. Leve para aquela mulher. Ou seja, será que Maria estava passando por cima da ordem
e da liderança do mestre Sala? Da mesma forma que Eva passou por cima da liderança de Adão, será que a mãe de Jesus não estava passando por cima de uma autoridade, de um líder? E por isso que Jesus a colocou no lugar? Por isso que ele trouxe em memória: mulher, não é chegada a minha hora? Porque tem gente que diz: não, eu estou servindo, mas está servindo sem ordem e sem princípio. Está servindo que nem Eva. Está servindo que nem a mãe de Jesus. Você pode ser a mãe de Jesus, mas mulher, não é chegada a minha hora. Não leva para essa mulher. Leva para o líder, o mestre Sala. O Senhor, ele está revelando a criação, a transformação. O Senhor está se revelando, porque o primeiro sinal no Egito foi a questão da água em sangue. Jesus está transformando água em vinho. E vai terminar o seu ministério na cruz, saindo sangue e água. Não é uma história de casamento. É a criação. É a transformação. É uma ordem. São princípios. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Nós sabemos que aqui o esposo representa Jesus Cristo. Aqui o esposo, nessa parábola, representa Jesus Cristo. O líder, o mestre Sala, quando experimenta o vinho e não sabendo o que aconteceu, ele chama o esposo. E nós sabemos que o esposo é Jesus Cristo. É uma história, uma parábola. E logo o mestre Sala, provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus está dizendo: eu transformei água em vinho, mas existe um vinho ainda melhor, que eu vou guardar para o final. Todo mundo coloca um vinho de melhor qualidade para enganar, para embriagar, para economizar. E depois, um vinho inferior. Mas Jesus colocou o melhor vinho que aquele mestre Sala já tinha provado. E o Senhor está dizendo e revelando: o melhor vinho ainda está por vir. Agora, o melhor vinho é para aqueles que têm uma aliança com o Senhor. O melhor vinho é para aqueles que entenderam o que Jesus disse. Não é aqueles que ouviram e se incomodaram. Aqueles que viram e não creram. Não é para aqueles que têm um coração adúltero e perverso, de idolatria, de maldade. É para aqueles que entenderam. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Precisa de transformação. Só que a história não começa assim. A história começa com a roupa. Jesus ensinou dizendo:
Não adianta pegar um pedaço de pano novo e remendar uma roupa velha. Não há transfiguração, ou seja, mudança de vida de verdade, remendando, com pedras, com lei, com o homem. Não, precisa trocar de vestes. Como em Efésios diz, se diz, tire a sua roupa, tire o seu velho homem, fique nu, tire o velho homem e se vista de um novo homem. Se vista de Jesus Cristo. Começa com a roupa, com o exterior. Mas não é que nem a religiosidade, que é bonito por fora, adulto e perverso por dentro. Tem que tirar a roupa velha. Tem que tirar o homem velho. Tem que ficar nu, se humilhar, confessar todos os pecados e vestir uma roupa nova. Um homem novo. Primeiro o exterior, mas aí depois ele diz, não adianta querer receber vinho novo, sendo um odre velho. Ele está falando do interior. O interior, para receber vinho novo, precisa estar pronto, precisa estar preparado, precisa se preparar. Se prepare para receber o vinho novo. Precisamos de uma mudança de verdade no exterior, não religiosa, não roupas bonitas para vir à igreja, mas vestes de alegria, vestes como a de Jesus, que quando ele subiu o monte com Pedro, Tiago e João, as suas vestes se tornaram brancas. O Pai veio, se manifestou, uma nuvem de glória, o Pai ali falando, as vestes, Jesus todo transfigurado. Irmão, renovação de mente já é revelação passada. Precisamos de vestes de santidade, transfiguração. Precisamos de verdade voltar ao plano original, ser imagem e semelhança de Deus, não mais vestido com roupas de religiosidade, com pele de animal, mas com transfiguração. Luz, ser luz e sal. O exterior como uma roupa que não é remendada. E vinho novo. Versículo 10, ele disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Deus ainda tem um vinho guardado para você. Deus ainda tem um vinho guardado para nós. Só que, irmão, quando eu cheguei aqui, eu falei que Deus ia ressuscitar os nossos filhos. E vocês são prova que os nossos filhos voltaram a viver. Eu vou te passar uma instrução. Comece a buscar vasos novos. Se você não quer mais ver o seu filho escravo, e você sabe que seu filho é escravo, você sabe, você sabe, você sabe, nós sabemos, comece a buscar vasos novos, comece a buscar vasilhas de vasos. Você quer que a multiplicação continue? Aprenda a administrar aquilo que Deus está pondo na tua mão. Não deixa mais o diabo vir roubar e te enganar, não. Existe ordem. Primeiro Deus. E vocês já sabem como funciona. Segundo, a tua casa. E depois, os necessitados. Quantas pessoas tiraram da sua casa e da sua mesa para dar ao necessitado? E ficaram doentes. Entraram em questões diabólicas. Enfermaram. Estão doentes até agora. Mas, irmão, vai buscar vasos novos. Se encontra com o sacerdote.
Administra aquilo que Deus colocou na tua mão, para nunca mais os nossos filhos correrem o risco de serem levados escravos. Para nunca mais nós corrermos o risco de precisarmos de mais um milagre de multiplicação. Obedece. Vá até o sacerdote, para que nunca mais a lepre volte. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Muitos falam que é um milagre, mas não é um milagre. Jesus não começou a fazer milagres aqui. Jesus começou a mostrar quem ele é. Eu sou aquele de quem Moisés falou. Eu sou aquele que transformou água em sangue. Eu sou aquele que transformou água em vinho. E essa história vai terminar não com a morte de todos os primogênitos, mas com a morte do unigênito e primogênito de Deus. Só não viu quem tem ouvidos e olhos e não ouve e não vê. Porque Jesus fez todos os sinais e até hoje eles estão confundidos. E pior, confunde até os escolhidos. O que mais tem é crente indo atrás de messiânico. O que mais tem é crente buscando ensinamento judaico. Não dá para remendar. Não dá. Não dá para remendar. Jesus está dizendo: acabou as talhas. Eu vou usar o odre. As vestes sacerdotais, não adianta querer renovar. É vestes de santidade. É transfiguração. Só as pessoas mais inteligentes, mais estudadas, mais religiosas não conseguiram ver o primeiro sinal e o último sinal. Jesus disse: não darei mais nenhum sinal a esta geração adúltera e perversa, a não ser o sinal de Jonas. Nenhum outro primogênito vai morrer. Eu vou morrer no lugar. Eu vou morrer no lugar. Essa história não precisa terminar com a morte dos primogênitos. Essa história termina com a revelação de Jesus Cristo morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Se os nossos primogênitos estão morrendo até hoje, é porque tem algo muito errado com a nossa religião. E da mesma forma que um dia me deram um conselho, eu vou dar para você. Amaldiçoa esse Deus e morre. Porque se o seu primogênito está morrendo, aquele que era para estar em cima do altar, na casa do Senhor, aquele que era para ser príncipe lá fora, se ele está doente, morrendo, definhando, tem algo muito errado com a sua religião. E da mesma forma que um dia me aconselharam e falaram: amaldiçoa o seu Deus e morre. Essa religiosidade só está trazendo maldição para sua casa. Aquele que era o menor para ser o maior se tornou um povo idólatra e prostituto. O nível de incesto e bestialidade foi terrível. Mas eu vou te dar um conselho de novo. Comece a trazer vasos. Se você quer unção nova, unção fresca, se você quer prosperidade, traga vasos novos. Vá de casa em casa e traga vasos novos. Você quer prosperidade? Comece a administrar segundo os princípios de Deus, não segundo os princípios desse mundo. Chega de gastar com remédio, irmão. Chega de tanto médico. Chega de tanta lepra.
Volte, dê glória a Deus. Estamos no ano da gratidão. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. A religiosidade, ela tem até pedras de purificação, mas só muda o exterior. Tem até alegria, mas o final é uma alegria falsa, adulterada, inferior, barata. Tem que fazer tanto evento para a igreja ser feliz. Tem que fazer tanto movimento para a igreja ser feliz. Porque senão aí vai uma vez por mês. Vem um domingo sim, um domingo não. Não vem mais de semana. Os filhos cativos. A religiosidade termina assim, irmão. Começa tão alegre, a religiosidade começa tão alegre, mas você vai vendo que não muda nada lá dentro. Só apanha menos do marido, só é menos humilhado, só ganha um pouquinho mais, melhorou um pouquinho o meu salário. A religiosidade começa com tanta alegria e termina com tanta desgraça, com filhos sendo malditos. Agora Jesus disse: eu ainda tenho um vinho ainda melhor. Só que nós precisamos nos preparar para o vinho novo. Vestes novas, vasos novos. 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A ordem mudou, começa com Maria, Jesus e os discípulos. Mãe de Jesus, Jesus e os discípulos. Mas quem tem aliança termina Jesus, os pais, os irmãos e os discípulos. Termina com família restaurada de verdade. Se não terminar Jesus, a mãe de Jesus, representando os pais, honrando pai e mãe, deixando pai e mãe, mas honrando pai e mãe, os irmãos, família e depois discípulos. A religiosidade vai colocar primeiro os discípulos. Mas aqui deixa bem claro: ele e sua mãe e seus irmãos. No começo nem fala que os irmãos estavam lá. Os nossos irmãos nem estão na história. Os nossos irmãos estão mortos. Os nossos irmãos nem existem. O texto começa dizendo que estava Maria, mãe de Jesus, Jesus e os discípulos. Mas em nenhum momento falou dos irmãos de Jesus. Das irmãs e irmãos. É só quem tem aliança de verdade